Glória a Deus, com muita alegria, quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, a gente espera um pouquinho até abrir aqui, porque estamos no culto também transmitido ao vivo, através do canal da nossa igreja, e uma grande alegria já ver muitos irmãos chegando da casa do Senhor, para mais um culto de ensino da palavra de Deus. Eu peço que, por favor, toda a igreja, nos coloquemos de pés, meus irmãos. Vamos começar o culto lendo a palavra de Deus, meus irmãos, como sempre fazemos. E quero pedir que toda a igreja abra comigo a Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Vamos ler, meus irmãos, do versículo 1 ao versículo 5. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Quero ler, meus irmãos, na revista corrigida. Os irmãos que não têm Bíblia podem acompanhar aqui na legenda e vamos juntos ler a palavra de Deus, que diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificação espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. A igreja diz amém. Amém. Glória a Deus por esta palavra, meus irmãos. Vamos orar nesse momento na abertura do culto, como sempre fazemos, o nosso pastor também costuma fazer, rogando a oração dos irmãos, pelos nossos irmãos que estão enfermos. Se você conhece alguém que precisa de oração, apresente ao Senhor. A igreja, meus irmãos, tem um papel, intransferível. Ninguém pode ocupar esse espaço, esse lugar que só a igreja ocupa, de interceder, porque ela se apresenta perante Deus pelos homens, pela cidade, por aqueles que sofrem, e que seja, meus irmãos, a cada reunião, a cada solene ajuntamento, a consciência de cada um de nós, de orar a Deus, interceder a Deus por alguém que precisa do Senhor Jesus. Eu quero já, antes de orar, justificar nosso pastor Antônio José, correria, as ministrações intensas, teve, meus irmãos, uma irritação, uma inflamação na garganta, ficou bastante rouco esses dias, e aí decidiu descansar a voz um pouquinho, porque o resto da semana ainda é muita coisa para fazer, meus irmãos. Oremos pelo nosso pastor e vamos juntos orar ao Senhor, pedindo a bênção do Senhor por este culto. Quantos desejam oração? Todos nós precisamos. Oremos em nome de Jesus. Altíssimo Deus, Pai justo, santo e maravilhoso, obrigado, Senhor, por esta noite. Nós estamos na Tua presença. Deus, este culto é feito para Ti, Senhor. Nós nos reunimos no Teu nome. É por isso que há no coração dos Teus filhos a disposição, Deus, de vir à Tua casa. Eu sei que para muitos é um grande esforço, Deus. Alguns vêm de longe, atravessando um trânsito pesado, intenso. Às vezes, Senhor, ônibus. E eu sei que o Senhor recompensa, porque cada encontro, Deus, nós temos ouvido a Tua palavra, nós sentimos o nosso coração ser renovado pela Tua presença, e temos o prazer de Te adorar, Senhor, porque não há maior alegria do que esta, do que um homem e uma mulher apresentar-se diante do grande Deus, e poder bendizer o Seu nome. Todos nós podemos, estamos juntos, reunidos na Tua casa nesta hora. Eu quero Te agradecer, Senhor, pela Tua igreja já reunida, meus irmãos e irmãs que levantaram suas mãos, aqueles que estão apresentando alguém diante de Ti em oração, que o Senhor estenda as mãos para curar, para abençoar, estenda as mãos para prover necessidades,
Tu és o Deus da igreja, e nós estamos no Teu nome, Senhor, para o Teu nome prestar culto, prestar o louvor, prestar adoração devida. Te pedimos por todo o decorrer desta santa reunião, seja o centro deste culto, Deus, e tudo que aconteça aqui, ocorra para o louvor e a glória do Teu nome. É isto que nós pedimos, agradecemos, no nome santo de Jesus. A igreja diga amém. Podeis sentar, meus irmãos, vamos todos juntos adorar o nome de Jesus com muita alegria. Glórias a Deus, nós cumprimentamos toda a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria, meus irmãos, estarmos reunidos nesta terça-feira para louvarmos ao Senhor. E nós já queremos convidar toda a igreja a cantar o hino da harpa de número 123, Cristo voltará. Quantos têm essa esperança, meus irmãos? Aleluia, por isso cante com alegria. Cristo voltará, ao acender o prometeu, do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito breve sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Muito breve sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Glorioso sem comparação, no dia do meu Salvador, com largo e grande multidão, subiremos ao encontro do Senhor. Muito breve sim,
estejamos preparados, porque a qualquer momento Ele vem. Aleluia. Continuemos a louvar, meus irmãos. Hino de número 88. Revela a nós, Senhor. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela a mim, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com verás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, quão esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com verás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com verás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Quando for no céu morar e descansar nos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com verás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Louvemos ao Senhor. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas do teu divino amor, e com verás. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Meus irmãos, vamos continuar esse momento de adoração ao Senhor e convidamos toda a igreja a ficar de pé. Aleluia. Continuaremos cantando canções bem conhecidas de toda a igreja e vamos declarar que o nosso Deus, Ele continua sendo um Deus de aliança, um Deus de promessas. Louve com fé.
sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Cante! Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, creia, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Declare: posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor essa noite, meus irmãos? Privilégio grande que nós temos. Meus irmãos, nós queremos fazer menção de um pastor que está vindo congregar conosco, o pastor José Oliveira Pereira. Ele esteve congregando durante um tempo na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Madureira, mas é filho dessa casa, foi pastoreado pelos nossos pioneiros, na época ainda do pastor Emiliano, foi batizado nessa casa pelo pastor Sebastião Mendes Pereira, e agora ele está retornando para congregar conosco. Sua família congrega em uma das nossas congregações
mais tradicionais e antigas da nossa cidade, ali na aldeia Itaoca. E nós queremos apresentar o nosso querido irmão, pastor José Oliveira Pereira. Por gentileza, pastor, fique de pé nessa noite. É uma alegria tê-lo aqui em nosso meio. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e seu ministério. E você é muito bem-vindo de volta a casa. Se essa igreja está feliz com a presença e chegada do nosso pastor José Oliveira, vamos dizer amém. Deus abençoe, pastor. Nós queremos fazer menção também da presença dos nossos pastores do setor IA1, que nos dão a alegria de estar aqui nessa noite. Por gentileza, os pastores do setor IA1, fiquem de pé nessa noite, para que nós possamos vê-los melhor. Uma boa representação dos nossos pastores essa noite. Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos. Queremos também reconhecer se existe alguém nessa noite que está nos visitando, quem sabe pela primeira vez ou primeiras vezes. Se você estiver nos visitando, por gentileza, levante uma de suas mãos para que nós possamos conhecê-los. Algumas mãos levantadas aqui, e nós queremos saudá-los muito bem-vindos nessa noite. Vocês estão na casa de Deus. Se essa igreja está feliz com a presença dos nossos visitantes, vamos dizer mais uma vez amém. Queremos fazer menção da nossa rádio Templo Central FM. Quantos são abençoados pelas programações da nossa rádio? Levante a sua mão e dê um glória a Deus, bem abençoado, bem pentecostal. São programações muito preciosas, meus irmãos. Nós temos louvores abençoados, muitas palavras todos os dias que têm alcançado e tocado muitos corações. E também quero fazer menção do nosso plano de leitura bíblica devocional. Nós já estamos entrando na 14ª semana e tem sido uma jornada abençoada e abençoadora para aqueles que estão dispostos a fazê-la. Queremos também lembrar que nós temos momentos muito ricos e preciosos de reflexões do nosso plano devocional, também na nossa rádio Templo Central FM, sempre em 3 horários, todos os dias, e você pode também estar sendo abençoado através dessas programações que sempre ocorrem às 6 da manhã, às 18 horas e às 22 horas. Também faço menção da nossa programação semanal. Nós já estamos praticamente chegando no meio da semana, mas ainda temos programações muito especiais para você e para a sua casa. A próxima programação que nós teremos aqui na igreja se dará na próxima quinta-feira, às 14 horas, no nosso círculo de oração. E no domingo, a nossa programação já tradicional, começando cedinho às 8 da manhã, com a nossa EBD, e os nossos cultos de Santa Ceia. O primeiro às 10 da manhã e o segundo às 18 horas. Lembrando, meus irmãos, que sempre no culto de ceia nós intensificamos o nosso projeto que nós intitulamos de Quilo do Amor. Nós estamos em um entorno que os irmãos conhecem muito bem, e essa igreja tem sido uma bênção, um canal de bênção para muitas pessoas necessitadas, famílias carentes, pessoas que necessitam do nosso amor, da nossa solidariedade. Então, nós pedimos que os irmãos que foram tocados por esse apelo, agora no próximo domingo, no culto de ceia, você possa reservar ali 1 quilo. Se você quiser trazer mais de 1 quilo, fique à vontade. Você vai procurar aqui os nossos irmãos na recepção da nossa igreja para deixar esses alimentos, para que nós possamos fazer kits preciosos, para que nós possamos fazer cestas básicas e assim abençoar muitas famílias carentes, porque nós já fazemos isso, mas nós podemos potencializar com a generosidade e o amor dos nossos irmãos. Se os irmãos entenderam esses avisos, eu peço que por gentileza digam amém. E agora convido o nosso querido pastor Afonso Sabino para conduzir o momento do santo ofertório neste culto de doutrina precioso. Glória a Jesus, queremos saudar a todos na paz do Senhor, amém, glória a Deus. É momento de nós ofertarmos ao Senhor, demonstrando o nosso agradecimento por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Em 1 Tessalonicenses 5:18 diz: em tudo dai graças, glória a Jesus. Não ofertamos por obrigação, mas como uma resposta grata pelo que Deus já fez por nós. E em Lucas 16:10 diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito.
O dízimo e a oferta revelam a nossa fidelidade a Deus. Nós sabemos que a obra de Deus precisa de recursos, e esses recursos são dados pelos que diligentemente se propõem a ofertar e a dizimar. Deus abençoa, Deus dá emprego, Deus dá sustento, Deus dá prosperidade, e em troca nós retribuímos, devolvendo ao Senhor parte daquilo que Ele nos deu. Amém? Então vamos com muita alegria contribuir, sabendo que esse dinheiro é muito bem aplicado nos projetos sociais, no trabalho missionário. São muitas as demandas, construção do nosso templo que está aí em pleno andamento, né? Devagarzinho, mas vamos passo a passo. Sempre que a gente dá uma olhadazinha, está melhorando, está chegando mais no ponto que nós logo estaremos inaugurando. Amém, meus amados? Então, curve as suas cabeças e oremos ao Senhor. Eterno Deus, soberano Pai, te louvamos e agradecemos por tudo, meu Senhor. Tu tens sido fiel, tens sido bondoso, tu tens dado prosperidade ao teu povo, sustento, tu tens socorrido naqueles momentos difíceis, Pai, e nós de coração agradecido vamos agora retribuir parte daquilo que tu nos deste, contribuindo para a tua obra, para que essa obra cresça, para que mais vidas sejam alcançadas, para que os nossos missionários tenham seu sustento, os projetos sociais possam ser abençoados, meu Deus, e a construção do novo templo, Senhor, esse templo onde nós logo mais estaremos todos juntos louvando e glorificando o teu nome. Pai querido e amado, abençoa cada um, Senhor. Abençoa também aqueles que estão desempregados, estão passando por lutas, por provas, que tu possa abrir portas, que tu possa dar prosperidade ao teu povo, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Consagro tudo o que sou, de grato
Glória a Deus. Quantos querem adorar o Senhor, meus irmãos? Glória a Jesus. Meus irmãos, chegamos ao momento da ministração da palavra de Deus. Eu quero abrir a Bíblia novamente no texto que nós já lemos, na primeira epístola de Pedro. E leio com os irmãos, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante. Irmão Gaio, quando fazia os avisos, fazia menção da nossa rádio, meus irmãos, os irmãos que estão acompanhando a nossa programação diariamente, estão ouvindo que estamos chegando à comemoração de 1 ano da nossa Tempo Central FM. No próximo dia 19, meus irmãos, na próxima terça-feira, a Rádio Tempo Central está celebrando a Deus, aniversariando o seu primeiro aninho, e nós estaremos aqui para adorar o Senhor, bendizer o Senhor, porque tem sido um ano de muitas bênçãos, meus irmãos, para nós como igreja. Era um desejo do nosso pastor poder compartilhar a palavra do Senhor através da rádio, e ela chegou e tem abençoado muitas famílias, muitas pessoas. Nós estamos programando um vídeo, uns depoimentos, e a gente vai ter uma noção do quanto Deus tem abençoado muitas vidas, meus irmãos, através da nossa Tempo Central FM. Vamos ler o texto, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. A igreja diz amém. Amém. Meus irmãos, o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra. Nós temos um ano de uma jornada muito importante sobre esse tema da palavra, e não temos como esgotar, meus irmãos, essa fonte inesgotável de tantas possibilidades e riquezas que a Bíblia Sagrada nos oferece para falar da palavra de Deus. Nós temos esse tema do ano, edificados na palavra, chamados à santidade, e de alguma maneira estamos sempre tangenciando, meus irmãos, aquilo que é visão de Deus e que é ênfase nas ministrações aqui nesse púlpito. Os irmãos ouviram nas últimas ministrações do nosso pastor, ele falando sobre santidade. E temos, ao longo do ano, meus irmãos, trabalhado esse tema nos cultos, especialmente nos cultos de ensino. A palavra que Deus trouxe ao meu coração para esta noite toca esse tema, mas uma dimensão que talvez a gente não tenha ainda explorado com tanto detalhe e com tanta frequência como a Bíblia apresenta, que é a ideia da edificação como uma experiência comunitária. Por isso que eu quero falar da edificação espiritual da igreja. Talvez por nossa cabeça ocidental e sermos muito individualistas na forma de pensar, inclusive de experimentar a vida, a espiritualidade, a fé, nós pensemos esse tema e tenhamos pensado ao longo dos últimos meses sempre nessa perspectiva particular. É eu sendo edificado na palavra, é eu sendo chamado à santidade. Mas existe uma dimensão coletiva, comunitária. Porque quando a Bíblia trata desse verbo edificar, ela fala desse trabalho de Deus que toca tanto a indivíduos, e Deus de fato está, meus irmãos, produzindo em nós um trabalho necessário e contínuo de formação, de aperfeiçoamento. Paulo trata muito disso, especialmente na Epístola aos Efésios,
capítulo 4, a partir ali do versículo 12, ele vai tratar muito disso, quando ele vai tratar do processo de amadurecimento do cristão, e mostrar que há um trabalho de edificação pessoal, que Deus opera em nós por meio da sua palavra. Mas a palavra de Deus também fala da edificação como um trabalho de Deus que acontece na vida coletiva da igreja. Deus é aquele que está tanto edificando em nós e moldando-nos à imagem do seu Filho, como também é aquele que está edificando a igreja como um corpo, como um templo da sua habitação. E é pensando nisso que o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra para esta noite. Porque, meus irmãos, essa é uma das imagens mais impressionantes da Bíblia, descrever a igreja como uma construção, não uma construção feita de cimento, pedra, madeira, mas uma construção espiritual. É assim que Pedro enxerga. Pedro olha para a igreja e enxerga algo invisível aos olhos humanos. Deus edificando sua habitação no mundo. E talvez essa seja uma verdade que precisamos refletir, porque ela tem grande impacto sobre nós como cristãos individualmente, porque nós muitas vezes nos esquecemos dessa realidade comunitária, do trabalho que Deus está fazendo em nós enquanto parte de um corpo, enquanto parte de uma igreja local, de uma congregação. Mas isso também, meus irmãos, molda a mente e o coração de nós pastores, porque ao liderar igrejas, ao pastorear a igreja, nós fazemos conscientes de que há um trabalho de edificação da igreja, como uma construção espiritual. Portanto, cabe aos pastores, aqueles que cuidam e pastoreiam a igreja de Jesus, se certificar que aquilo que é feito no seu pastoreio, meus irmãos, converge, culmina, contribui para o trabalho e a obra que Deus está fazendo, porque a igreja é de Jesus. E é pensando nisso que eu quero trazer uma palavra a vocês. Nós vivemos um tempo em que a igreja frequentemente é percebida como um espaço religioso, como um ambiente de atividade, um lugar de consumo espiritual, um centro de experiências religiosas, místicas, e para muita gente a igreja é isso. Mas para Deus a igreja, meus irmãos, é um edifício que está sendo construído. Nós somos essa igreja. A igreja não é apenas o lugar que nós estamos reunidos e participando como corpo. A igreja é algo que Deus está construindo. Pense sobre isso. A igreja é algo que Deus está construindo. E é tão importante falar disso porque Pedro, meus irmãos, dirige essa palavra a uma igreja que está dispersa, irmãos que foram afetados pela perseguição, muitos desses irmãos judeus que tinham como a referência espiritual de culto, de adoração, de sacrifício, o templo em Jerusalém, o sacerdócio como referência de liderança espiritual. E aí a gente percebe em Atos, especialmente nos primeiros capítulos, que embora a igreja, agora já seguindo Cristo e pregando o Cristo ressuscitado, ela não se desconecta imediatamente desses laços. Por exemplo, Atos capítulo 3, a gente ainda tem relato dos apóstolos indo ao templo, uma prática, meus irmãos, de um judeu devoto, piedoso, indo ao templo orar, e foi naquela ocasião em que Pedro e João encontram aquele coxo que há muito tempo ficava ali, e aquele coxo foi curado naquele dia. E o texto fala que era uma oração, meus irmãos, da hora nona, uma oração costumeira, de 3 horas da tarde, que os apóstolos costumavam fazer, e essa era uma prática muito comum dos judeus. Mas agora esses irmãos crentes perseguidos se dispersaram, se espalharam pelo mundo, estão agora fugidos, distantes da família, distantes dessa referência religiosa do templo, da referência do sacerdócio. E Pedro escreve para esses irmãos, para falar-lhes que há um povo de Deus, que não se desfaz, que não se desagrega, que não se desconstrói, mesmo no tempo de perseguição, em que este povo enfrenta, meus irmãos, sabe, a fuga, a evasão da cidade, a dispersão. É interessante, Pedro vai argumentar justamente mostrando a esses irmãos que o templo que Deus mora, diferente do que
talvez eles ainda pensassem, não é mais aquele templo de Jerusalém. Deus está construindo um templo para a habitação sua, e esse templo é construído a partir de nós cristãos, como pedras vivas. Essa é a imagem que Pedro traz aqui da igreja, da própria igreja, enquanto reunião, enquanto ajuntamento solene, como a própria habitação de Deus. É como Pedro estivesse, meus irmãos, talvez em algum momento vocês estejam tristes, cultuando, orando, reunidos e desejosos de estar no templo, de revisitar as tradições, aquilo que foi feito por tantos anos. Não se preocupem, aonde vocês estiverem reunidos em nome de Jesus, ali está o templo de Deus, a habitação de Deus. Deus está no meio de vocês. E ele fala para esses irmãos, e essa palavra, meus irmãos, ao meu ver, ela é confrontadora, porque a fé passou, no nosso contexto, a ser frequentemente interpretada como uma experiência privada. E muitas vezes é assim que as pessoas se referem à experiência cristã. É o meu crescimento, é a minha devoção, é a minha santidade, é o meu relacionamento com Deus. Vocês já perceberam que a gente costuma sempre tratar assim na primeira pessoa? E eu não tenho, meus irmãos, como negar que existe uma dimensão particular na experiência do Evangelho. Por exemplo, a regeneração que Pedro trata nos versículos anteriores ao capítulo 2, por isso que ele começa com portanto, e toda uma conjunção conclusiva no texto bíblico é uma espécie de continuidade do que foi dito anterior. E o capítulo 1, Pedro faz uma extensa e profunda argumentação sobre a regeneração. E o capítulo 2 começa justamente ele dizendo, portanto, tendo em vista aquilo que eu falei sobre o novo nascimento. Aí ele começa a dissertar aquilo que nós lemos no capítulo 2. Existe uma dimensão individual, por exemplo, o arrependimento é pessoal, a fé é pessoal. Contudo, o Novo Testamento, ele jamais concebe, meus irmãos, uma espiritualidade isolada da vida comunitária. Eu percebo que esse é o confronto. E talvez a experiência da pandemia, que foi uma experiência muito difícil para todos nós, ela intensificou mais ainda essa privatização da experiência religiosa. Porque as pessoas em casa, isoladas do templo, da experiência do culto, elas descobriram, e muitas delas começaram a experimentar uma espécie de relativização da própria vida em comunidade, da própria vida em comunhão. Portanto, elas agora não sentem mais nenhuma necessidade, meus irmãos. As próximas pesquisas do ambiente do cenário religioso no Brasil vai mostrar certamente esse quadro que é muito evidente de muitas pessoas hoje que são literalmente que vivenciam a sua fé a partir de casa. Eu estou agora pregando aqui para uma igreja que vem ao culto, mas tem irmãos que estão lá na comodidade da sua casa e não vai para a igreja, mas não vai mais não, meus irmãos, já estão gostando de estar ali. Aí assiste aqui o culto, depois muda para uma outra igreja, aí assim, vira literalmente assim um show de restaurante, assim, você vai escolhendo ali, né, o seu prato predileto, o seu pregador que você mais gosta, o culto que você mais admira. E aí, quem vem aqui, meus irmãos, não pode escolher outra coisa, é o que Deus decidiu dar hoje aqui. Mas quem está com o controle em casa, tem até a liberdade de agora desligar a TV ou mudar lá no YouTube. Esse pastor está falando coisas que está assim, desagradável, vou assistir outro. Aí muda. A gente não tem essa chance, meus irmãos. Vai ser o que Deus trouxe para hoje mesmo. E nós vamos comer o que Deus preparou para essa noite. E embora isso para muitas pessoas pareça hoje uma coisa desconfortável. E nós somos confrontados a isso, meus irmãos, a vida comunitária, o compromisso comunitário. A igreja é uma comunidade, a igreja é um corpo, a igreja é um organismo. A igreja nunca é indivíduos isolados, meus irmãos, no seu ambiente, sabe, de marfim, cercado às vezes de conforto, de luxo. Na igreja somos nós, a coletividade, todos nós, meus irmãos, com as limitações, as fraquezas, com tudo que a gente traz da nossa humanidade. A igreja somos nós, e é a igreja enquanto nós coletivamente reunidos, que é o templo, a habitação de Deus. E a gente precisa pensar sobre isso, para afirmar isso, meus irmãos,
para reafirmar o valor disso. Porque além disso endossar, além disso reforçar o papel da comunhão, da vida comunitária, isso também modela a nossa compreensão sobre o que é ser cristão, o que é seguir Jesus, o que é ser um discípulo de Jesus. Ser um discípulo de Jesus, olhe para mim, na linguagem de Pedro, é ser uma pedrinha numa parede em construção, em que cada tijolinho colocado, cada pedra viva que Pedro chama, untada a outra, vai se formando o edifício e o lugar que Deus mora, o lugar que Deus habita. Por isso que eu queria falar sobre isso, meus irmãos, e mostrar como é importante a gente olhar essa realidade, porque pensar isso é algo que fortalece a vida comunitária dessa igreja. Igrejas, meus irmãos, sobrevivem externamente quando permanecem saudáveis internamente. Deus tem falado tanto ao meu coração sobre isso, meus irmãos, e eu tenho pensado sobre o trabalho invisível, sabe, espiritual que Deus está fazendo esse ano. Eu fico pensando assim, Deus, o que está acontecendo com tanta gente lendo a Tua Palavra? Qual é a dimensão disso? Qual é o impacto disso? A gente não vê, meus irmãos. Eu não sei o que Deus está tratando com você lá na sua casa. A cada dia que você pega o devocional e lê e anota, mas eu sei que Deus está fazendo algo. Eu sei que Deus está confrontando vidas, corações, meus irmãos. São mais de 15 mil pessoas envolvidas nessa jornada. E aí esse é o trabalho invisível de Deus, que se reflete aonde? Se reflete na vida em comunhão, na congregação. Agora você mais disposto a estar na igreja, a congregar, a participar, a ser um cristão ativo. Porque olhe atentamente para isso que eu vou dizer agora. Meus irmãos, nunca você estará saudável espiritualmente bem, se isso não resulta em compromisso comunitário com a sua igreja local. Não se esqueça disso. Nunca você estará plenamente saudável espiritualmente, se isso não resulta numa disposição da vida comunitária, por melhor que você esteja se sentindo. E é importante porque, segundo Pedro, meus irmãos, esse é um critério da nossa saúde espiritual, pastor Saturnino, o quanto nós estamos vinculados, o quanto nós estamos participando, o quanto nós pertencemos, o quanto nós estamos envolvidos nesse trabalhar de Deus, porque o trabalhar de Deus é de nos modelar, meus irmãos, é de nos formar pedras vivas, apropriadas para esse edifício que é a habitação de Deus. Eu já preguei nesse mesmo texto aqui um culto domingo pela manhã, e naquela ocasião eu trouxe à tona essa percepção da realidade de um Deus trabalhando em pedras que outrora eram pedras brutas, meus irmãos, incapazes às vezes de serem, colocadas num contexto e pertencer a uma coletividade. Era assim a minha e a sua vida. E Deus nos traz, meus irmãos, e Ele como aquele que trabalha, meus irmãos, de uma maneira excepcional, vai ali tolindo, tirando os excessos, aquela pedra assim que tem aquele excesso, aquela ponta que machuca, aí Deus vai lá e corta. Nesse dia doeu quando Deus fez isso. Aí você pensava que era assim, era um sofrimento aleatório. Não, era Deus fazendo você uma pedra viva, apropriada. Porque nessa construção não tem pedra grande, pequena, são iguais, meus irmãos. E aí aqueles que chegam aqui grande e inchado, Deus trata de desinchar, gente. Deus trata de cortar, de polir, para deixar igualzinho às outras. Porque são justamente essas pedras agora unidas umas às outras que formam o edifício de Deus. E não há beleza inerente, porque, meus irmãos, o valor da pedra está ali. Você tirou dali, é uma pedra jogada que não tem mais serventia nenhuma. Por isso que o seu valor está em pertencer ao edifício que Deus está construindo para a sua própria morada. Não se esqueça disso. E aí, quando a gente abre o texto, meus irmãos, a gente percebe um movimento extremamente organizado de Pedro. Porque primeiro ele mostra as atitudes que comprometem a edificação da igreja. Segundo, ele vai falar, meus irmãos, sobre aquilo que promove e sustenta a edificação da igreja. E terceiro, ele revela agora o que Deus deseja formar. Eu enxerguei nesse texto aqui o retrato da obra concluída. Hoje a gente vê isso, meus irmãos. Os arquitetos fazem isso, né?
pessoal que trabalha e que desenha a imagem, a gente olha, a gente vê um desenho animado de uma construção pronta, parece ali já o prédio terminado, mas é só uma imagem. E eu olho para o texto de Pedro, é como se Pedro nos desse essa imagem. No que resulta esta obra que Deus está fazendo? Aonde ela termina? Para onde ela está indo? E eu queria primeiro falar das atitudes que comprometem a edificação da igreja. Atentem comigo, meus irmãos, para o versículo 1. Abramos nossas Bíblias, meus irmãos. Culto de olhar a palavra, aprender com a palavra, aprender com o apóstolo Pedro. Eu lembro que numa das reuniões de liderança, o nosso pastor trouxe uma dimensão que eu confesso que eu nunca tinha atentado para isso, que é a ideia de você ser guiado e mentoreado pelos grandes homens da Bíblia. E a gente tem essa oportunidade cada vez que abre as Escrituras. E a jornada aqui, meus irmãos, é com Pedro. Pedro nos convida agora para olhar esta obra maravilhosa da edificação espiritual da igreja. E ele começa fazendo isso, meus irmãos, no versículo 1, mostrando aquilo que compromete a edificação da igreja. E eu queria que vocês olhassem comigo, porque aqui estão elementos que podem, meus irmãos, literalmente frustrar esse processo, comprometer esse processo. E por isso que é importante que saibamos, porque à medida em que nós olhamos para dentro de nós e enxergamos traços, resquícios dessas atitudes, convém-nos pensar, meus irmãos, e correr para sermos radicalmente mudados. E aí a gente começa vendo a linguagem que Pedro usa. Ele usa, deixando, pois, toda a malícia. Eu quero olhar, olha como é interessante. Mandem, meus irmãos, essa versão que está na tela, despojando. Eu gosto dessa expressão porque ela é mais fiel à original, gente. Porque a ideia de deixar traz a imagem da gente simplesmente deixando. Mas no original, essa palavra que Pedro usa, é a palavra como se estivesse se referindo, gente, a uma troca de roupa. É literalmente a gente tirar do próprio corpo uma veste que está contaminada. Essa é a ideia. E deixar não dá a gente a força do sentido que Pedro intenciona. Por isso que o verbo despojar, ele é mais apropriado, porque essa é a intenção de Pedro. É a ideia de que precisa ser removido coisas, sabe? Não existe edificação saudável onde aquilo que destrói continua sendo tolerado. Pensem sobre isso. Deus está querendo edificar, mas às vezes nós toleramos coisas que, meus irmãos, combatem contra essa edificação, corrói essa edificação, promovem fraturas, rachaduras nessa edificação. Por isso que a impressão que eu tive, meus irmãos, meditando nesse texto e orando, é como se Deus estivesse querendo nos desafiar, meus irmãos, a uma aliança, a um compromisso comunitário, de sermos vigilantes quanto a nós, para que nenhum desses resquícios sejam encontrados em nós, para assim a gente não colocar em risco a obra que Deus está fazendo na igreja. Porque muitas vezes, sem perceber, o nosso jeito, a nossa atitude, a nossa maneira de portar, meus irmãos, é totalmente contraproducente à obra de Deus. Tem gente que está literalmente lutando contra Deus na igreja, fazendo coisas que vão totalmente contrárias àquilo que Deus intenciona para a igreja. E eu queria olhar com vocês todas essas coisas. É interessante que, quando a gente olha, Pedro não está se referindo, meus irmãos, a uma experiência pessoal e privada. Ele está falando à comunidade inteira. Veja como ele o tempo todo está se referindo no plural. Porque a preocupação de Pedro é coletiva. E aí é interessante que Pedro, ao falar dessas atitudes que confrontam, que combatem a edificação da igreja, ele não começa falando de idolatria, ele não começa falando de imoralidade sexual, ele não começa falando de paganismo, ele começa falando de pecados que atacam a comunhão do corpo. Olhem para mim, Pedro fala de pecados que atacam a comunhão do corpo, a comunhão da igreja. E isso revela algo muito importante. Na visão apostólica de Pedro, uma igreja pode manter a doutrina correta e ainda assim, meus irmãos, adoecer espiritualmente por causa dos relacionamentos contaminados. E a gente precisa olhar a seriedade disso. Uma igreja pode, meus irmãos, ser absolutamente atenta à missão que ela tem, e ter a disposição de evangelizar, e ter a disposição da oração,
Mas se os relacionamentos forem corrompidos, meus irmãos, tudo aquilo pode desmoronar e ela fraqueja, ela não sobrevive. Quais são esses traços? Quais são essas atitudes? Pedro vai falar. Ele vai falar primeiro, ele vai falar da maldade. Aqui na Revista Corrigida chama malícia, e aí faz sentido, é mesmo a ideia de Pedro, porque a palavra aqui é a palavra grega kakia, ela tem o sentido, gente, de malícia mesmo, de perversidade interior. Aqui Pedro está falando daquela disposição maligna de uma pessoa contra a outra. Pedro está falando do coração inclinado ao prejuízo do outro. Essa é a ideia de malícia, de maldade, que Pedro está se referindo aqui. E obviamente que ele não está tratando de atos isolados, ele está falando de uma atitude interior que está corrompida, meus irmãos. É uma espécie de hostilidade já alojada no coração. No contexto comunitário, o apóstolo aqui ele está descrevendo aquelas pessoas que cultivam, gente, que cultivam literalmente ressentimentos, alimentam amarguras, sabe? Aquelas pessoas que possuem aquele prazer velado no fracasso do outro, que vivem contaminados pela animosidade, sabe? São iracundas, a qualquer coisa e por qualquer motivo já querem brigar, já querem arrumar uma confusão, de modo que grande parte do trabalho do pastor, às vezes é estar ali acalmando aqueles ânimos, gente, que estão o tempo todo aflorados. Para essas pessoas, Pedro está exortando para que seja despojado, meus irmãos, esta atitude da maldade, sabe, desta corrupção interior que atenta contra o outro, que se dispõe contra o outro. Mas Pedro fala da segunda atitude, que é o dolo, e essa é a mesma palavra no grego, e é uma palavra usada, e ela significa aqui, na forma que Pedro coloca, ela significa isca, armadilha, engano deliberado, astúcia manipuladora. Aqui transmite a ideia de capturar alguém através da fraude. No Novo Testamento, essa palavra descreve falsidade intencional, manipulação, relacionamento sem sinceridade, duplicidade. É a pessoa que fala uma coisa e pretende outra. Aparenta amor, mas age por interesse. Tem pessoas assim, às vezes, meus irmãos, agindo assim. E essas são atitudes que, segundo Pedro, atentam contra a obra de edificação da igreja. Eu vou andar mais rápido para a gente passar essa primeira parte. A terceira coisa que Pedro fala é a hipocrisia. A hipocrisia, e essa é uma palavra já muito conhecida nossa. O hipocrités era uma espécie de ator que usava máscara, e usava máscara para interpretar personagens. Daí a ideia de fingimento, né, de atuação, aparência sem autenticidade, representação religiosa. Hipocrisia não é apenas pecado moral, hipocrisia é vida falsa. É quando alguém aparenta santidade sem transformação. É quando alguém projeta espiritualidade sem verdade interior. É quando alguém vive para sustentar uma imagem que não corresponde com aquilo que a pessoa é de fato por dentro. E Pedro está dizendo: a igreja não pode se tornar um palco de representação espiritual. Despojem-se da hipocrisia. O ambiente da igreja não é lugar de prosperar, meus irmãos, o fingimento. Isso confronta o trabalho de edificação de Deus. Isso afronta, isso coloca fratura sobre esse edifício sagrado que Deus está construindo. Sabe, meus irmãos, muitas vezes ambientes religiosos estimulam aparências em vez de transformação. Eu tenho que admitir isso. Isso acontece quando as pessoas às vezes precisam fingir que são fortes, aparecer espirituais, parecer pessoas equilibradas, enquanto às vezes escondem feridas, orgulhos, pecados, ressentimentos. Quantas vezes na igreja, os irmãos haverão de concordar com isso, meus irmãos, esse é o espaço da nossa melhor versão, gente. É a nossa roupa bem alinhada, sabe? É o nosso sorriso, sabe? Tudo que fazemos aqui parece, sabe, representar a imagem de alguém que é perfeito.
Mas muitas vezes a gente pode, sabe, esconder, a gente pode ocultar, meus irmãos, nessa imagem pública, sabe, atitudes vergonhosas, que a palavra chama de infrutuosas, sabe. Tem um hino de um grupo de louvor que canta, esse não é confrontador, ele fala assim: quem é você? Quem é você de pregar depois que você prega o seu sermão? Quem é você depois que você canta no palco? Quem é você depois que as luzes se apagam e você vai para casa? Quem é você depois do domingo? Quem é você depois que a cortina se fecha? Sabe, essa palavra vem para confrontar isso, meus irmãos. Aquela vida muitas vezes dupla que nós carregamos e que por muitos anos desconhecida de quase todo mundo da igreja. Mas acredite, e eu digo isso, meus irmãos, pela palavra de Deus, máscaras se derretem, ceras se derretem com o poder da palavra, da vida de Deus, da presença de Deus, e não prosperará, meus irmãos, não prosperará nenhuma sorte de falsa aparência, de espiritualidade, fingimento vai cair. Deus expõe, gente. Uma hora a casa cai. Cai. Ninguém finge o tempo todo. É que às vezes a gente é impaciente. Mas uma hora, meus irmãos, o sol da justiça reflete. A cera derrete todinha. E fica, meus irmãos, à plena vista de todos. E eu vos digo, meus irmãos, não é com a intenção de constrangê-lo, de provocar qualquer chateação, é dizer que é tempo de rever a própria vida. É tempo de diminuir esta distância que há entre aquilo que você é na igreja e o que você é fora da igreja. Sabe, essa voz mansa, amável, sabe, cuidadoso, educado. Às vezes, gente, assim, é o inverso daquilo que você é em casa, com a sua esposa, com seus filhos. Daquilo que você é na vida pessoal, os pecados domesticados que por vezes carregamos, meus irmãos, sabe, e ocultamos de tudo e todo, e achando, meus irmãos, que vamos o tempo todo nos dar bem, porque há essa sensação de que funciona, não aconteceu nada, passou 1 ano, 2 anos, vai com essa, Deus vai te encontrar na esquina, meu irmão. Eu digo isso com muito temor do Senhor, porque esse trabalho de edificação da igreja é um trabalho que Deus está comprometido. Ele não abre mão, meus irmãos, de nos apresentar uma noiva pronta para Jesus Cristo. Nada vai frustrar esta construção, meus irmãos. Nada vai embargar esta obra. Não precisa de alvará. Aqui prefeitura não dá pitaco. Deus vai terminar a obra de fazer da reunião do seu povo o edifício de Deus, a morada de Deus. A obra será consumada. Quantos creem nisso podem levantar suas mãos e adorar o nome de Jesus? Deus vai terminar a obra, meus irmãos. Por isso que o apelo de Pedro é para a gente tratar antes. E tratar para pertencer a esse grande empreendimento. Porque eu já vi muitas pedrinhas ser arrancadas dessa parede, meus irmãos. Que por muito tempo foi muito útil. E chega um momento que não serve mais para nada. É jogada fora. Sem valor. Sem vida, pastor Saturninho, porque só é pedra viva, pastor Saturninho, se tiver ligada a pedra angular chamada Jesus. Se desconectou, meus irmãos, aí já não é mais pedra viva, é pedra morta, para ser jogada no entulho, não serve mais. É por isso o apelo do apóstolo: despojai-vos. E ele vai dizer, enquanto despojai-vos da inveja. Meus irmãos, essa é uma palavra que descreve ressentimentos. Ressentimento que às vezes trazemos pelo bem do outro. É aquela tristeza diante da prosperidade do outro. Já pensou nisso? É aquele desconforto que a pessoa às vezes acalenta diante da graça recebida pelo outro. Sabe? Inveja é mais do que desejar o que o outro possui. Inveja é sofrer porque o outro está sendo abençoado.
O invejoso não quer o que o outro tem. O invejoso quer que o que tem não tenha. Porque o desgosto, o dissabor daquele que acalenta e veste as roupas da inveja é se sentir amargurado pelo bem que o outro desfruta, meus irmãos. E se há uma coisa que destrói a unidade do corpo é a inveja, meus irmãos. E destrói porque transforma irmãos em competidores. Eu tenho pensado sobre isso. A inveja transforma irmãos em rivais, competindo espaços, cargos, oportunidades. E a gente precisa pensar sobre isso, porque o trabalho de edificação da igreja, meus irmãos, é interpelado por esta atitude que muitas vezes é contrária ao ideal de Deus. Sabe, é aquele momento em que o dom de alguém se torna ameaça. É aquele momento que o crescimento alheio começa agora a provocar desconforto pessoal. E aqui, meus irmãos, existe algo profundamente contrário à ideia do corpo, porque no corpo saudável, a graça de Deus, meus irmãos, em um membro, beneficia todo o organismo. Os irmãos conhecem esse texto de Paulo falando do corpo, dizendo que quando um membro é beneficiado, todos os outros são também. Mas o invejoso, ele não é capaz de sentir e perceber isso. A última palavra, a última atitude, meus irmãos, que Pedro trata no capítulo 2, versículo 1, é o que na versão corrigida chamam de murmuração, mas essa palavra também talvez não seja mais apropriada. A mais apropriada talvez seja da sua versão, onde está maledicência, porque esse é o sentido aqui da palavra. E o sentido dessa palavra em Pedro, aqui, no capítulo 2, versículo 1, traz a ideia, meus irmãos, de alguém falar contra outro. É a ideia de difamar alguém, é a ideia de atacar verbalmente, é a ideia de destruir reputação. Pedro está falando disso, meus irmãos. Pedro está falando mesmo, de literalmente a pessoa, sabe, fofocar contra o outro, falar mal do outro, denegrir o outro. Essa é a ideia de maledicência aqui. E Pedro encerra justamente com os pecados da fala, porque palavras possuem enorme poder destrutivo na comunidade, meus irmãos. Atentem para isso. Eu vi esta frase essa semana de um grande pai da igreja, um grande teólogo do século IV, e fiquei impactado com isso. Uma igreja pode sobreviver à perseguição, uma igreja pode sobreviver à pobreza, uma igreja pode sobreviver à oposição externa, mas dificilmente uma igreja sobrevive por muito tempo a uma cultura de maledicência. Pensem sobre isso. Uma igreja é capaz de enfrentar um império e sair ilesa, meus irmãos, de um contexto de martírio e perseguição. Mas sabe onde é que estará muitas vezes a fraqueza de uma congregação? Numa cultura, por exemplo, de difamação que ela acalenta, em que as pessoas estão reunidas e ficam receosas de sair daquela rodinha, porque na hora que sair, vira o assunto da vez. Porque há, meus irmãos, uma coisa meio que entraniçada no próprio corpo, com uma disposição maligna, infernal, de falar mal gratuitamente, com uma simples disposição, gente, de rir, de zombar, de caçoar do outro, de procurar uma falha no outro. E aí a palavra vem nos confrontar dizendo: Deus está edificando uma casa espiritual, vocês são parte desta casa, portanto tirem de vocês todas as roupas que trazem consigo essas atitudes, porque isso atenta contra a obra de edificação de Deus. Mas deixa eu correr, meus irmãos, para chegar agora no segundo ponto. O que promove e sustenta a edificação da igreja? Eu falei primeiro sobre o que é que atenta contra a edificação. O que é que compromete a edificação? São 5 coisas que Pedro trata. Mas agora ele vai falar sobre o que promove. O que sustenta. O que coopera para que essa edificação ela se dê, ela aconteça. E aqui também vem para nós, meus irmãos, como um incentivo, como um alerta, para que nós reflitamos isso, e essa era a intenção de Pedro. Abramos nossas Bíblias, meus irmãos, olha o que diz o capítulo 2, versículo 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado,
para que por ele vades crescendo. Depois de mostrar aquilo que ameaça a saúde espiritual da igreja, Pedro agora apresenta aquilo que promove e sustenta seu crescimento, sua edificação. E aqui a gente percebe algo muito importante, eu preciso da atenção dos irmãos. A igreja não é edificada apenas com a remoção dos pecados que acabei de comentar agora, que comentei com os irmãos. Ela é edificada pelo cultivo correto dessas disposições de afetos espirituais bem ordenados, pela aproximação contínua de Cristo. É isso que é isso que Pedro vai dizer, e por isso ele usa dois verbos centrais aqui. E eu peço a atenção de vocês, porque esses verbos o primeiro está no versículo 2 e o segundo está no versículo 4. Existem dois verbos que são chaves para entender, meus irmãos, aquilo que promove a edificação da igreja. E o primeiro verbo é o verbo desejar. E aí é importante que saibamos, a igreja ela é edificada quando ela desenvolve fome espiritual pela palavra. É isso que Pedro diz. É isso que diz o versículo 2, numa outra versão ele diz assim, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Pedro usa aqui uma linguagem extremamente intensa, gente, o verbo desejar fala de anseio profundo, de desejo intenso, de fome contínua. Não é um interesse pessoal, Pedro está falando aqui de uma necessidade vital, por isso ele usa a imagem do recém-nascido. E ele não usa o recém-nascido aqui para se referir àquela igreja como uma igreja de neófitos, novos convertidos. Não, a imagem não é essa. A ideia aqui é fazer alusão da relação do bebê com o leite materno, de como o bebê ele trata o leite. O leite para o bebê não é um complemento, ele depende do leite para sobreviver. A ideia é clara, a palavra de Deus não é um simples acessório da vida cristã, ela é alimento indispensável da igreja. E é por isso que a gente precisa pensar sobre isso, porque Roma formava cidadãos através do culto ao poder, da honra pública, da competição, da superioridade, da glória humana. Mas Pedro faz um contraponto ao mostrar que a igreja ela é formada por outra voz. Ela é formada por aquilo que sai da boca de Deus, da palavra de Deus. Meus irmãos, não nos iludamos, toda cultura discipula, o ambiente que nos cerca não é neutro, as mensagens que nós o tempo todo estamos vendo no nosso celular não são mensagens moralmente neutras, os vídeos, os filmes, as séries não são neutros. De alguma forma está formando alguém em você, está formatando, gente, um ideal de vida, uma percepção da realidade. E a preocupação é que muitas vezes nós somos desatentos, meus irmãos, e às vezes totalmente displicentes, negligentes com o valor da palavra, com o valor das escrituras. Quando que ela é o elemento essencial e necessário para que essa edificação aconteça, para que esta obra de construção de Deus seja exitosa e concluída. Para que ela seja concluída, meus irmãos, o caminho é simples. Pedro fala disso, meus irmãos, para que esta obra aconteça e a edificação prospere, ela seja exitosa, sejam como meninos que desejam desesperadamente, afetuosamente, intensamente o leite é a palavra, deseja a palavra, tenham sede pela palavra, busquem a palavra, aleluia. Não é qualquer leite, gente. Pedro fala do leite genuíno, do verdadeiro leite, e ele certamente o fala porque tem leite falsificado, tem leite estragado, tem leite que causa infecção, tem leite que mata. É por isso que está o adjetivo genuíno, não falsificado. E o meu temor é que muitas vezes sejamos a levar a consumir leites falsificados, estragados, que não são salutares à vida, à espiritualidade. Se queremos uma igreja que cresce, edificada para ser morada de Deus, precisamos ser pessoas ávidas, desejosas pela palavra. E esta é a minha oração, gente, todos os dias.
Faz-nos, Senhor, desejosos pela Tua palavra. Que esse seja o nosso intento, a nossa motivação. E eu sei, meus irmãos, que não é fácil enfrentar trânsito pesado no meio de semana, pegar ônibus, às vezes saindo do trabalho, uma correria imensa. O meu desejo, a minha oração, é que quando você colocar o pé para vir para cá, os seus olhos, a sua mente, o seu coração estejam voltadas à palavra. Eu quero a palavra. Eu estou desejoso da palavra. Eu preciso da palavra. Oh, meus irmãos, eu sinto isso. Uma igreja voltada à palavra, buscando a palavra. Tem gente que atravessa, meus irmãos, literalmente a cidade inteira. Eu já vi irmãos aqui dizerem, dando esse testemunho, pastor, eu venho de longe, eu moro em Aquiraz. Outros moram, gente, e viajam 40, 50 quilômetros para chegar aqui, os cultos aos domingos. Recentemente, saindo aqui uma família, minha boa, pastor, nós literalmente viajamos 40 quilômetros para vir aqui. E eu disse, mas por quê? Eu disse, pastor, por causa da palavra. Por causa da palavra. Oh, meus irmãos, que motivação nobre. Não é um cantor famoso, não é as luzes acesas, não é o show que será feito, não é o louvorzão, não é o cinema, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Levante a sua mão, todos aqueles que desejam ardentemente esta palavra. Feche os seus olhos um minuto, por favor. Fale com Deus agora. Que o Espírito de Deus produza profundo anseio e desejo pela palavra. Meus irmãos, a palavra faz aquilo que nenhuma coisa consegue fazer. Ela confronta o ego. Ela corrige afetos, ela produz humildade, ela forma caráter, ela ensina amor, ela sustenta unidade. A palavra, desejai ardentemente a palavra, desejai ardentemente a palavra, desejai ardentemente a palavra. Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na palavra, e na palavra medita de dia e de noite, 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 de dia e de noite. Essa é a igreja da palavra, meus irmãos. Aleluia! Que esta seja a marca de cada uma das nossas congregações. A igreja da palavra do bairro. A igreja de pessoas que desejam intensamente a palavra. E aí Pedro vai falar que a segunda coisa que promove a edificação, meus irmãos, é a permanência contínua em Cristo. E aí vem o segundo verbo, chegando-vos para Ele, a pedra que vive. Pedro agora avança da palavra para Cristo. Isto é significativo, meus irmãos, porque a palavra não é um fim em si mesma, ela nos conduz a Cristo. O verbo chegando-vos traz a ideia de um presente contínuo, é a ideia de ir continuamente até Cristo, de estar nele, de pertencer a Ele, de aproximar-se dEle o tempo todo. E eu acho tão interessante que Pedro aqui descreve Cristo como esta pedra viva. E a pedra viva, e o destaque do vivo aqui é para falar que este edifício ele é vivo. As pedras desse edifício são pedras vivas. E são pedras vivas porque estão edificadas na pedra viva. Pedro chama esta pedra de pedra angular. Nas antigas construções, que não tinha todo o conhecimento de engenharia que o mundo moderno tem, as grandes construções, elas eram estabelecidas e fortificadas a partir do que a gente chama de pedra de ângulo. Uma grande pedra, ela era colocada, gente,
abaixo, e a partir dali, outras pedras começavam agora a ser colocadas, e ficavam muros altos. Alguns poucos anos atrás, viajando em alguns desses países, eu vi algumas dessas construções milenares. No Egito, por exemplo, a gente se depara com elas. Milhares e milhares de anos estão ali. O tempo passa e nada derruba, está ali. A pedra do ângulo está ali, posta, sendo a sustentação de tudo que foi sobreposto a partir dela. Pedro vai dizer desta igreja, meus irmãos, nós estamos edificados na pedra angular, chamada Jesus Cristo. Tem gente achando que a igreja vai morrer, tem gente achando que a igreja vai perecer, tem gente achando que a igreja vai fracassar. Jamais, jamais, e não fracassa justamente porque está erguida sobre a pedra angular chamada Jesus Cristo. Essa, por exemplo, meus irmãos, foi a percepção que Deus ocultou, pastores, das autoridades que perseguiram essa igreja. O Império Romano, quando patrocinou aquela grande perseguição, através de Nero, depois Domiciano, Sétimo Severo, tantos imperadores cruéis, e a estratégia dos primeiros era uma só. Desde Nero, eles definiram, vamos destruir o cristianismo. E a estratégia para destruir o cristianismo é destruir a cabeça do cristianismo. Aí veio Nero, matou Pedro, matou Paulo. E os outros imperadores vêm e começam a matar. A ideia é matar pastores, a ideia é matar os líderes, os bispos da igreja. É por isso que quando Paulo escreve para os bispos e diz, aquele que deseja episcopado, excelente coisa deseja, Paulo está se referindo ao grande risco que era ser um bispo. Tem gente que pensa que é porque agora ficou grande, importante. Não, Paulo não está falando disso, Paulo está falando do quanto era perigoso ser pastor. Porque ser pastor era o primeiro que perdia a cabeça, meu irmão. Quando os soldados batiam na porta que encontrava o culto, quem é o pastor aí? Pronto, vem. É o primeiro que vai. É por isso que Paulo diz, quem escolhe ser pastor, excelente coisa deseja. Porque já sabe onde é que vai terminar esse negócio. E aí os imperadores decidem destruir o cristianismo. Promove essa caçada, mata os pastores, mata os bispos. A gente corta a cabeça e o corpo cai e tomba. Qual é a ilusão? É que a cabeça não está aqui, gente. Corta a cabeça e a igreja continua. Morre Pedro, a igreja continua. Morre Paulo, a igreja continua. A cabeça não é cabeça de homem, a cabeça é de Jesus. Imperadores não alcançam. A guilhotina do império não chega até ela. Ele habita em lugares inacessíveis. Levante a sua mão. A igreja não está edificada em nomes de homens. Olha a história desta igreja centenária, gente. Quantos honrados servos de Deus estiveram nesse púlpito que estou ocupando esta noite. Chegou o dia da partida. Alguém olhou e disse, meu Deus, como é que vai ser a igreja agora? Esse homem era o luzeiro dessa comunidade. Era a referência moral. Era ele que apontava a direção. Como viveremos sem sua voz, sem suas palavras, sem seus conselhos? Deus toma para si, os anos passam, e a igreja continua. E continua, meus irmãos, porque ela está edificada na rocha chamada Jesus Cristo. Você faz parte desta igreja. Eu não sei se isso alegra o seu coração, mas eu estou com vontade de sair correndo aqui. Nós somos parte desta igreja.
Nós somos a igreja do Deus vivo. Eu estou terminando esta palavra e na conclusão, eu quero agora na conclusão, meus irmãos, mostrar o desenho, o retrato do final. Porque Pedro chega agora para falar no que se traduz esta obra de edificação. E ele vai falar de duas coisas, eu não vou dissertar mais, porque este é o ponto de conclusão. Ele vai mostrar que esta igreja edificada, ela se torna, meus irmãos, a habitação de Deus, a presença de Deus. Não subestime este povo reunido assim. Você entrou por essa porta, vale até aquilo que Deus disse para Moisés: tira a sandália dos pés. Não subestime a reunião solene da igreja. Isso aqui não é uma associação comunitária, meus irmãos. A igreja reunida, a habitação de Deus, o povo de Deus. Tem gente que brinca com isso, gente. E chega e fica comendo chiclete, passeando, conversando, sabe, trocando mensagem. Meu irmão, esta igreja reunida é o lugar da habitação de Deus. Deus está no meio do seu povo. O povo de Deus reunido é a habitação de Deus. Nós somos a edificação em que Deus decidiu morar nela. Mas Ele não só fez isso. Pedro vai dizer que Ele agora nos faz um povo que manifesta sua glória através do sacerdócio que nós exercemos como igreja. E tudo aquilo que era próprio do sacerdote no Antigo Testamento, a mediação, o sacrifício, a adoração, tudo que se queria com Deus passava pelo sacerdote. Nós somos sacerdócio real, embaixada de Deus neste mundo. Se alguém quiser saber sobre Deus, oh Jesus, o cientista da NASA não sabe explicar nada, mas a irmã Maria do Círculo de Oração explica bem direitinho sobre Deus, sobre o céu, porque são riquezas, meus irmãos, e sabedorias que só está acessível àqueles que recebem de Deus a graça de representá-lo no mundo, de falar em nome dEle, de ministrar a Ele, de ser ouvido por Ele, de ser conhecido no céu. Eu não sei se você pensou sobre isso, mas a impressão que eu tenho com a vida de alguns homens é que no céu se conversa da gente. Vocês viram já aquele momento que Daniel está orando? E Daniel está pedindo e uma resposta não vem. E passam-se os dias, Daniel insiste em orar. Quando vem o anjo diz: Daniel, você é um homem muito amado no céu. Fiquemos de pé nessa hora em nome de Jesus, meus irmãos. Fique de pé adorando o Senhor. Fique de pé glorificando você, parte desta igreja bendita, que milita nesse mundo de trevas, nesse vale de lágrimas. Mas muito em breve será a igreja triunfante, chamada para junto do seu Deus. Eu quero ler com a igreja esta conclusão. Todos nós, meus irmãos, em voz alta, por favor, me ajudem todos. No 3 vamos ler toda a igreja, meus irmãos, para os irmãos que estão acompanhando de longe ouvir. Vamos, 1, 2, 3. Povo de Deus, abandonar tudo aquilo que enfraquece a comunhão do corpo, desenvolver fome sincera pela palavra, permanecer continuamente próximos de Cristo e permitir que o Espírito Santo nos molde como pedras vivas em sua construção espiritual, para que nossa igreja seja uma habitação santa para a presença de Deus e um testemunho vivo da sua glória diante do mundo. Quantos podem dizer amém? Adore o Senhor nesta hora,
Alguns começaram aplauso, meus irmãos, façam isso porque é para Jesus. Ele merece toda adoração. Ele merece todo louvor. Nós vamos orar. Vamos cantar um hino, meus irmãos. Se você deseja oração, você vem. Pastor Saturnino vai orar por nós. Enquanto os irmãos adoram o Senhor, você venha. Se Deus tem falado contigo hoje, se Deus tem falado ao seu coração, venha. Venha em nome de Jesus receber a oração. Recebi um novo coração do Pai. Adore a Deus. Coração regenerado, coração. Venha em nome de Jesus. Se essa palavra alcança o seu coração, se você quer responder com fé diante de Deus esta noite, venha. Venha em nome de Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz em Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa. Podemos cantar, meus irmãos. Aleluia! Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Pastor Saturnino vai orar por nós, meus irmãos. Se temos algum pedido de oração a fazer, ser projetado na tela, por favor, meus irmãos, coloquem. Vamos orar agora, meus irmãos, por todos esses irmãos que estão aqui, pastor Saturnino, por toda a igreja. Deus abençoe nossos pastores do Setorial 1, Deus abençoe todos os demais pastores que estão aqui, toda a igreja. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Amados de Jesus, a paz do Senhor. Deus santo e maravilhoso, nesse momento tão sublime, Senhor, que a tua igreja tem recebido a tua palavra, a tua voz tem falado aos nossos corações, às nossas almas, aos nossos espíritos, Senhor. Obrigado, meu Deus, por fazer parte dessa construção tão sólida, nesta pedra angular, viva, rejeitada por muitos, Senhor, mas gloriosamente aceita por Deus. Tu és o Cristo, aleluia, essa pedra que homem nenhum pode remover, nem a política, nem a força bélica não pode mexer. Essa pedra é eterna. Deus eterno, eis aqui a tua igreja. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença neste culto. Te agradecemos, Senhor, pelas vidas dos teus servos, das tuas servas que estão aqui ajoelhadas. Te pedimos pelo nosso irmão Pedro Victor, Senhor, que está aniversariando, e pela tua igreja querida que aqui compareceu, pelos nossos irmãos que estão acompanhando nos seus lares. Oh, aleluia, sentindo também a tua presença. Deus eterno e bom, em nome de Jesus Cristo te pedimos agora, nos despede na tua santa paz. Leva-nos em paz e segurança, e que possamos viver unidos, coletivamente, em um só corpo, Senhor. A cabeça gloriosa está no céu. Deus eterno e bom, em nome de Jesus Cristo te pedimos, e pela fé já te agradecemos. Amém. Receba a bênção em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e infinito amor do Pai, a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo seja sobre a igreja de Jesus, hoje para sempre, e toda a igreja com muita alegria diga amém. Deus abençoe, meus irmãos. Saudemos
uns aos outros. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados.